No coração do Mediterrâneo Oriental, onde convergem 3 continentes, estende-se uma terra que tem sido testemunha da história humana durante milénios. A Palestina, uma região que viu a ascensão e queda de impérios, o nascimento de civilizações e o fluxo constante de povos e culturas. Hoje, esta terra encontra-se no epicentro de um dos conflitos mais complexos e duradouros do mundo moderno. Mas para além das tensões políticas atuais, existe uma pergunta fundamental que a ciência moderna nos pode ajudar a responder. Quem são realmente os palestinianos de uma perspectiva genética? Neste vídeo, empreenderemos uma viagem científica fascinante através do tempo, explorando os segredos que o ADN palestiniano guarda. Descobriremos conexões ancestrais surpreendentes e analisaremos os estudos genéticos mais recentes que estão a revolucionar a nossa compreensão das origens deste povo milenar. Para compreender as origens genéticas palestinianas, devemos recuar no tempo até uma região conhecida como Canaã. Esta terra, que abarcava o que hoje conhecemos como Palestina, Israel, Líbano e partes da Síria, foi durante milénios um verdadeiro cadinho de civilizações. Há mais de 5.000 anos, durante a Idade do Bronze, Canaã já fervilhava de atividade humana. Aqui floresceram povos como os amorreus, os hititas, os fenícios, os jebuseus e os cananeus, cada um deixando a sua marca genética nas populações que habitariam estas terras por gerações. Um povo particularmente intrigante foram os filisteus, que chegaram às costas de Canaã por volta do século XII a.C. Procedentes possivelmente do mar Egeu, estes antigos marinheiros estabeleceram-se na faixa costeira mediterrânica, dando seu nome à região que eventualmente se conheceria como Palestina. Os filisteus não foram apenas conquistadores, foram também colonos que se misturaram com as populações locais cananeias, criando uma rica tapeçaria genética que perdura até aos nossos dias. Ao longo dos séculos, esta região estratégica foi dominada por uma sucessão de impérios: egípcios, assírios, babilônios, persas, macedónios, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos e otomanos. Cada uma destas dominações não só trouxe mudanças políticas e culturais, mas também intercâmbios genéticos que enriqueceram o património hereditário das populações locais. A etimologia da palavra palestiniano leva-nos diretamente aos antigos filisteus. O termo Filisteia evoluiu para Palestina sob o domínio romano, quando o imperador Adriano renomeou a província da Judeia como Síria-Palestina no século II d.C. Contrariamente ao que alguns possam pensar, as populações desta região não desapareceram com cada conquista. Os estudos demográficos históricos sugerem que as populações locais persistiram através dos séculos, adotando novas culturas, religiões e línguas, mas mantendo uma continuidade genética fundamental. Durante o período islâmico, que começou no século VII, muitos habitantes locais converteram-se ao Islão e adotaram a língua árabe. Mas isto foi primordialmente uma mudança cultural e religiosa, não uma substituição populacional maciça. A identidade palestiniana moderna consolidou-se especialmente durante o período do mandato britânico entre 1920 e 1948 e fortaleceu-se com os eventos de 1948 e as décadas posteriores. No entanto, esta identidade política moderna tem raízes genéticas que se estendem muito mais profundamente no tempo. A genética moderna revolucionou a nossa compreensão das origens humanas. No caso palestiniano, os estudos científicos revelaram descobertas surpreendentes que transcendem as narrativas políticas contemporâneas. Um dos estudos mais influentes foi realizado pela equipa do Dr. António Arnaiz Vilhena em 2001. Esta investigação analisou os genes HLA, ou antigénios leucocitários humanos, de populações palestinianas, comparando-os com outros grupos mediterrânicos. Os genes HLA são cruciais para o sistema imunitário e altamente variáveis entre populações, o que os torna excelentes marcadores para estudar relações genéticas ancestrais. Os resultados foram reveladores. Os palestinianos mostraram uma proximidade genética extraordinária com judeus, libaneses, sírios, turcos, arménios e iranianos, confirmando a sua origem levantina comum. Um estudo colaborativo entre investigadores de Harvard e do MIT em 2017 analisou dados de genoma completo de populações judaicas e palestinianas. Os resultados confirmaram uma ascendência comum que remonta a aproximadamente 4.000 anos, durante a Idade do Bronze. Esta descoberta é particularmente significativa porque estabelece cientificamente que ambos os povos partilham raízes genéticas profundas na região do Levante. Um estudo publicado na prestigiada revista Cell em 2020 conseguiu extrair e analisar ADN de restos filisteus antigos de há mais de 3.000 anos. Os resultados sugerem que os palestinianos modernos conservam elementos genéticos significativos destes antigos povos do mar. Os estudos revelaram que existe variação genética dentro da própria população palestiniana. Os palestinianos da Galileia mostram maior semelhança genética com populações judaicas e israelitas, os palestinianos de Gaza exibem maior influência de populações árabes e do norte de África, enquanto os palestinianos da Cisjordânia apresentam um perfil genético intermédio. Esta diversidade reflete as diferentes histórias locais e padrões de migração dentro da região.
As análises genéticas confirmaram que os palestinianos modernos são descendentes diretos das antigas populações cananeias que habitaram a região há mais de 4.000 anos. Esta continuidade genética é extraordinária considerando os milénios decorridos e as múltiplas transformações culturais e políticas. Os estudos revelam conexões genéticas significativas entre palestinianos e cipriotas, partilhando ascendência mediterrânica oriental, com sardos, refletindo vínculos neolíticos antigos, com cretenses, mostrando possíveis conexões com migrações do Mar Egeu e com populações do sul de Itália, evidenciando intercâmbios mediterrânicos históricos. Um aspecto fascinante é a análise do ADN mitocondrial, herdado por linha materna. Os palestinianos mostram linhagens mitocondriais que remontam às primeiras povoadoras do Neolítico no Levante, sugerindo uma continuidade maternal extraordinária através de 10.000 anos. A análise do cromossoma Y, herdado por linha paterna, revela padrões igualmente interessantes. Os palestinianos portam haplogrupos característicos do Médio Oriente, com frequências que os vinculam estreitamente com outras populações levantinas. Os estudos também identificam influências genéticas menores de populações árabes, refletindo o período islâmico, de grupos subsaarianos, evidenciando rotas comerciais históricas e componentes caucasianos, possivelmente relacionados com migrações arménias ou persas. As descobertas genéticas que exploramos oferecem uma perspectiva científica objetiva e rigorosa que transcende completamente as narrativas políticas contemporâneas e proporciona-nos uma base empírica sólida para compreender as origens populacionais. A ciência genética revela com clareza meridiana que os palestinianos têm raízes genéticas profundas e autênticas na região que remontam aos primeiros agricultores do Neolítico há mais de 10.000 anos, estabelecendo uma continuidade populacional notável. Partilham uma ascendência comum significativa com populações judaicas, estabelecida há aproximadamente 4.000 anos durante o florescimento das civilizações da Idade do Bronze, o que demonstra origens levantinas partilhadas que precedem por milénios os conflitos modernos. Mantêm uma continuidade genética detetável e mensurável com as antigas populações cananeias e filisteias, confirmando que são herdeiros biológicos legítimos dos povos que habitaram esta terra durante a Antiguidade. E representam uma população levantina autêntica com vínculos mediterrânicos orientais profundos, distinguindo-se claramente de populações árabes peninsulares e confirmando a sua origem autóctone regional. A extraordinária diversidade genética observada nas populações palestinianas reflete fidedignamente a rica e complexa história da região como encruzilhada de civilizações durante milénios. Esta diversidade genética representa um tesouro biológico inestimável que deve ser preservado, estudado e protegido para as gerações futuras. A variabilidade genética não só é intrinsecamente valiosa de uma perspectiva científica, como também proporciona resiliência evolutiva e adaptabilidade que permitiu a estas populações sobreviver e prosperar apesar dos desafios históricos contínuos. Os estudos genéticos sobre populações palestinianas contribuíram significativamente e de maneira concreta para o avanço do conhecimento científico mundial em múltiplas áreas. Na investigação de doenças genéticas específicas de populações mediterrânicas orientais, como a talassemia, a anemia falciforme e diversos transtornos metabólicos hereditários que afetam desproporcionadamente estas comunidades. No desenvolvimento de medicina personalizada baseada em perfis genéticos regionais, permitindo tratamentos mais efetivos e precisos que tomam em conta as variações genéticas específicas destas populações. Na compreensão de adaptações evolutivas às condições ambientais únicas do Levante, incluindo adaptações ao clima mediterrâneo, à dieta tradicional e aos patógenos endémicos da região. Os investigadores contemporâneos utilizam tecnologias de vanguarda absolutamente revolucionárias que eram inimagináveis há apenas umas décadas. A sequenciação de genoma completo permite analisar todos os 3.000 milhões de pares de bases do ADN humano com uma precisão extraordinária. As análises de polimorfismos de nucleótido único permitem identificar variações genéticas específicas que distinguem as populações. Os estudos de desequilíbrio de ligação rastreiam a herança conjunta de variantes genéticas através de gerações. As análises filogenéticas reconstroem árvores evolutivas e relações ancestrais entre populações. E a datação por relógio molecular permite estimar quando se separaram diferentes grupos populacionais utilizando as taxas de mutação como cronómetros biológicos e condições ambientais do Levante. Os investigadores utilizam tecnologias de vanguarda como sequenciação de genoma completo, análise de polimorfismos de nucleótido único, estudos de desequilíbrio de ligação, análises filogenéticas e datação por relógio molecular. A nossa extraordinária viagem através do ADN palestiniano levou-nos desde as costas douradas do Mediterrâneo de há 5.000 anos até aos laboratórios de genética mais avançados e sofisticados da atualidade. Os resultados são absolutamente claros, cientificamente robustos e contundentes. Os palestinianos são descendentes legítimos e indiscutíveis dos antigos povos que habitaram esta terra durante milénios. O seu património genético conta a história fascinante de Canaã, dos misteriosos filisteus, das grandes civilizações que floresceram junto ao mar Mediterrâneo e se misturaram neste cadinho extraordinário da humanidade. A genética moderna ensina-nos uma lição fundamental.
que a identidade biológica autêntica não é uma construção política moderna nem uma narrativa conveniente, mas o resultado tangível e mensurável de milhares de anos de história humana entrelaçada, de migrações ancestrais, de intercâmbios culturais e de adaptações evolutivas. Os palestinianos, tal como outros povos do Levante, são herdeiros genéticos legítimos de uma das regiões mais importantes e significativas da civilização humana, o berço da agricultura, das primeiras cidades e das grandes religiões monoteístas. Estas descobertas científicas revolucionárias não resolvem automaticamente os conflitos políticos contemporâneos e não pretendem fazê-lo, mas sim recordar-nos uma verdade profunda e universal, que por trás de cada narrativa política há seres humanos reais com histórias genéticas profundas, com raízes biológicas autênticas que se estendem como rios subterrâneos até aos próprios alvores da civilização. A ciência convida-nos a olhar para além das divisões superficiais e a reconhecer a nossa humanidade partilhada e as nossas origens comuns. Ficaste fascinado com esta viagem genética extraordinária através do tempo e do espaço? Subscreva o canal para mais conteúdo científico rigoroso que explora as origens dos povos e das civilizações que moldaram o nosso mundo. Deixa os teus comentários sobre que aspectos desta análise genética te resultaram mais surpreendentes e reveladores, e que outros povos e regiões gostarias que explorássemos geneticamente em futuros vídeos. Os links diretos para todos os estudos científicos mencionados neste vídeo encontram-se disponíveis na descrição completa do vídeo para a tua consulta e verificação.